Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula então de Química. Hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição eletrônica, que é um assunto que é bem cobrado em Enem, vestibular. É mais cobrado de forma implícita, mais escondidinho, ele não é tão explícito, né? Não aparece tanto assim, mas é cobrado. E também é muito importante para que a gente entenda a organização da tabela periódica. É muito, muito, muito importante, tá? A gente vai ter uma aula só de tabela periódica e vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Vou só colocar uma definição para vocês de distribuição eletrônica para contextualizar, tá? Distribuição eletrônica, ou também às vezes mencionada como configuração eletrônica, é a forma como os elementos químicos são ordenados, organizados na tabela periódica, considerando o número de elétrons que eles possuem na eletrosfera e a proximidade de cada um desses elétrons do núcleo atômico. Beleza? A gente vai colocar como definição de distribuição eletrônica, então, essa daí. Então, seguindo, a gente vai conseguir entender melhor por que se fez a necessidade de uma distribuição eletrônica em camadas, né, dos átomos da eletrosfera. Porque da onde surgiu a ideia? Por que foi necessário, né? E a gente teve uma aula de modelos atômicos, e a gente falou de modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e modelo de Rutherford-Bohr, né? Aqui eu vou me referir ao modelo de Rutherford-Bohr só como modelo de Bohr, porque é mais fácil e mais prático, né? E aí, o modelo de Bohr, ele tinha sugerido a organização da eletrosfera em órbitas, né? O que seria a eletrosfera, só para relembrar? É o lugar ali do átomo, a parte mais externa, onde ficam alocados os elétrons, beleza? E aí, do modelo de Bohr para trás, os outros modelos, eles sempre apresentavam que os elétrons, eles estavam dispostos de forma aleatória no átomo. Não existia uma organização assim muito explícita, né? Eles estavam só ali, como por exemplo o modelo de Thomson, né, que é conhecido como o modelo pudim de passas, que é um pudim, né, entre aspas ali, a parte do pudim seria a parte positiva, né, dos prótons do átomo, e as passas, entre aspas, seriam os elétrons que estavam dispostos assim em cima do pudim, com carga negativa, né, ali de forma aleatória. Aí veio o modelo de Bohr, que é um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford, e sugeriu essa organização em órbitas, né? Eles não estão dispostos de forma aleatória, eles têm uma organização. E aí eu introduzi um pouquinho as camadas eletrônicas para vocês nessa aula de modelos atômicos, mas eu não falei tanto assim, não aprofundei muito porque eu queria falar melhor nessa aula. E a gente tem nessas 7 camadas eletrônicas, essas 7 órbitas, que são K, L, M, N, O, P e Q, né, 7, as quais são representadas pelas linhas horizontais numeradas de 1 a 7 na tabela periódica. Como eu falei, distribuição eletrônica é muito importante para que a gente entenda a organização da tabela periódica, e essa informação em si aqui, ó, que são representadas pelas linhas horizontais, numeradas de 1 a 7 na tabela periódica, não é tão importante vocês entenderem agora, vocês não precisam entender totalmente, porque a gente vai ter uma aula só de tabela periódica e vocês vão conseguir entender melhor isso daqui, essa frase. Mas eu coloquei só para poder contextualizar, não vou aprofundar muito não. E aí, essas órbitas, né, essas 7 órbitas, é onde estão ali distribuídos, organizados os elétrons, e aí todas elas formam a eletrosfera, né? Que é em si o lugar do átomo, a parte mais externa, onde fica os elétrons, beleza? Aí aqui, os elementos que constam nas mesmas linhas apresentam o mesmo número máximo de elétrons e também os mesmos níveis de energia. Eu coloquei umas tabelinhas aqui, e vocês vão entender melhor. Eu vou explicar cada uma delas, e vocês vão entender melhor, mas eu só vou terminar de ler essas frases aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. A camada de valência regra do octeto, era isso aqui que eu queria falar. Vamos lá. O que seria essa camada de valência, essa regra do octeto que confiam estabilidade ao átomo? A camada de valência seria assim, a última camada, a última órbita ocupada por elétrons de um átomo. Então vamos lá, vamos supor que o átomo ele seja, a eletrosfera de um átomo seja muito grande, ele tenha 7 camadas. Vocês vão entender o que eu falo como muito grande. E ele tenha 7 camadas, e todas essas 7 camadas estão ocupadas com elétrons, né? A camada K sendo a mais próxima do núcleo, e a camada Q sendo a mais externa, mais longe do núcleo. Quando a gente pergunta, qual a camada de valência desse átomo, a gente coloca como a camada Q. É a última camada, a camada mais externa, a mais longe do núcleo. Não necessariamente sempre vai ser a Q, porque pode existir, pode não, né? Existem átomos nas quais a eletrosfera possui menos camadas. Tem átomos que possuem eletrosfera só até a órbita M, só até a órbita O, só a órbita P, e tem alguns que
tem as 7 órbitas todas preenchidinhas. Mas isso depende do átomo que a gente está falando. E não é uma informação que é a mesma para todos os átomos, para todas as eletrosferas. Isso depende do átomo que a gente está falando, do número atômico dele, né? Da quantidade de elétrons que ele tem na eletrosfera. Então, dependendo, essa informação de camadas de valência vai mudar. Se o átomo tiver as 7 camadas, a camada de valência, obviamente, vai ser a última, vai ser a Q, vai ser a 7ª. Se ele tiver só 4, então ele tem a KLMN, então a camada de valência vai ser N. E assim vai. A camada de valência é sempre a mais externa, a mais longe do núcleo possível, beleza? E a gente tem a regra do octeto. Eu não me lembro se eu cheguei a mencionar a regra do octeto nas outras aulas. Eu não lembro se foi na aula de modelos atômicos ou se foi na aula de... Hoje eu falei sobre número atômico e etc. Não me lembro se eu introduzi para vocês, mas eu vou explicar melhor agora. A regra do octeto é o seguinte. Eu devia ter colocado uma tabela periódica aqui para mostrar para vocês, mas eu esqueci. A última coluna da tabela periódica se chama a família dos gases nobres. Por que são os gases nobres? Esses elementos que a gente chama eles de gases nobres, são elementos que são estáveis naturalmente. O que significa isso? Eles não precisam fazer nenhum tipo de ligação, eles não necessitam de ligação covalente, ligação metálica ou ligação iônica para ter estabilidade. Eles já são estáveis naturalmente. Por quê? Por conta da configuração eletrônica deles. A configuração eletrônica dos gases nobres é sempre com 8 elétrons na camada de valência. Não importa qual seja a camada de valência, mas sempre tem 8 elétrons nessa camada de valência. E por conta disso, eles são estáveis. Ah, mas por quê? Porque é lei. Isso é uma regra, gente. Não é algo que a gente decide. Isso é uma regra. Todos os átomos que possuem 8 elétrons na camada de valência confiam em estabilidade. Eles são estáveis. Eles não necessitam mais de nenhum tipo de ligação. Eles podem ou ser gases nobres, né, que são estáveis e têm 8 elétrons na camada de valência de forma natural, são encontrados assim na natureza, ou podem ser os outros átomos que estão em todas as outras famílias, nas quais precisam fazer ligações ou covalentes ou iônicas ou metálicas para ter esses 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos supor que tenha um átomo aleatório que tem 6 elétrons na camada de valência. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem esses 6 na camada de valência, ele precisa de 8, certo? Então, faltam 2. Então, de duas uma. Ou ele vai fazer uma ligação covalente e vai compartilhar 2 elétrons com o outro átomo, e aí ele vai ter estabilidade, ou ele vai fazer uma ligação iônica. Aí pensa comigo. Se ele precisa de 2 elétrons, ele não vai doar os elétrons que ele já tem. Ele vai pegar de alguém, né? Então, ele vai pegar de alguém, algum outro átomo vai acabar doando para ele esses 2 elétrons que ele precisa, e ele vai ter os 8 elétrons fechadinhos e vai ter a sua estabilidade. Beleza? Então, os átomos, eles possuem... tem 2 caminhos. Ou eles são gases nobres e já são estáveis naturalmente, ou eles precisam fazer algum tipo de ligação para confiar essa estabilidade, beleza? Que são os 8 elétrons na camada de valência. E é essa a regra do octeto. A regra do octeto, né, o nome já é autoexplicativo, é justamente essa, que para ter estabilidade, um átomo ele precisa sempre ter 8 elétrons na camada de valência, beleza? E aí, posteriormente, surgiram os subníveis de energia, representados pelas letras minúsculas S, P, D, F. Cada subnível suporta um número máximo de elétrons. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar para vocês também essas tabelas. Eu não lembro se eu coloquei nas últimas aulas, acho que não. Mas, enfim, aqui a gente tem as tabelas de níveis de energia, né? Aqui a gente tem as órbitas, né, que são as camadas eletrônicas, que foram introduzidas no modelo de Bohr. E aí a gente tem... A camada K, ela está no nível 1 de energia. Por quê? Porque ela é a mais próxima do núcleo atômico, beleza? Consequentemente, a camada Q, ela é de nível 7 de energia porque ela é a mais externa, ela é a mais longe do núcleo atômico. E aí, a camada K, de nível de energia 1, ela possui um número máximo de 2 elétrons, beleza? A camada L, 8, M, 18, N, 32... O32, P18 e Q8 elétrons, beleza? Isso daqui também é regra, isso daqui nunca vai mudar. Pode acontecer, o que acontece? Não é porque, por exemplo, a camada O possui um número máximo de 32 elétrons, que se o átomo tiver a camada O, ele vai ter 38 elétrons na camada O. Não é assim. Esse número máximo significa que
Quando tiver 32 elétrons na camada O, se entrar um elétron a mais, em vez da camada O suportar 33 elétrons, a gente vai criar uma camada P com um elétron. E aí a configuração eletrônica do átomo vai ficar Q, na camada Q. A gente vai ter 2 elétrons, na L, 8, na M, 18, na N, 32, na O, 32 e na P, 1 elétron. E isso confiam aí 33 elétrons nessa eletrosfera desse átomo, beleza? Então, só é criada uma nova camada eletrônica quando a camada anterior já atingiu seu número máximo de elétrons. Enquanto a camada anterior não atingir seu número máximo de elétrons, qualquer elétron que entrar, seja por ligação covalente ou por ligação iônica, ele vai ocupar um lugarzinho nessa camada. Quando ela tiver esse número máximo, né, que no caso a gente tem aqui, né, aí a gente cria uma outra camada, beleza? Aí a gente tem os subníveis de energia. Os subníveis é a mesma coisa, a gente pode pensar da mesma forma que a gente pensou da camada eletrônica. São níveis também, só que são subníveis, né? Dentro de cada camada a gente tem esses daqui. E eles também têm número máximo de elétrons, beleza? E aí a gente tem, no subnível S, a gente tem 2 elétrons como número máximo. No subnível P, a gente tem 6 elétrons como número máximo. No subnível D, a gente tem 10 elétrons como número máximo. E no subnível F, a gente tem 14, beleza? E aí, toda essa questão de níveis, subníveis de energia, camadas eletrônicas, foi introduzida por Linus Carl Pauling. Não sei se eu pronunciei o nome certo. Que foi um químico, né, estadunidense, que ele pegou o modelo de Bohr e ele percebeu que a Bohr já tinha introduzido ali que os elétrons eles não estão distribuídos de forma aleatória e eles estão distribuídos em órbitas na letosfera. Então, se eles estão distribuídos em órbitas, a gente precisa criar uma regra. A gente precisa ter uma lei que confirma de que forma que eles estão organizados. A gente sabe que eles estão organizados em órbitas, mas óbvio que não é só isso, né? A gente precisa fazer ligações covalentes, ligações iônicas. E dessa forma, a gente precisa, então, de um tipo de organização maior. No caso, a gente usa, então, o diagrama de Pauling, né? Que ele introduziu e é usado até hoje esse diagrama. É muito importante na física. A gente já até encara como algo que não é possível mais de ser alterado, né? E aí, Pauling descobriu uma forma de colocar os subníveis, de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando para tanto o sentido diagonal. Vocês vão entender o que eu estou falando, eu vou mostrar na tabelinha. O esquema ficou conhecido então como diagrama de Pauling ou também diagrama de Linus Pauling. O coeficiente na frente da letra maiúscula se refere à camada de energia. A letra minúscula se indica o subnível energético, que foi o que a gente viu. E o expoente indica o número de elétrons alocado nesse subnível. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a tabelinha tá meio. A resolução não tá tão boa, mas dá para ver, né? Dá para entender. Então vamos lá. Aqui a gente tem então as camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q, as 7. Aqui a gente pode pensar que tem um númerozinho aqui, Ai, meu Deus. Perdão. Aqui de nível de energia, né, do K, aqui o 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né, que é o nível de energia de cada uma dessas camadas. E aí, o que eu falei, o coeficiente, que no caso seria aqui o 1, aqui o 2, 2, 3, 4, enfim, esse coeficiente, ele indica o primeiro nível, né? Então, ele não se refere ao subnível, e sim ao nível que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui na camada K, a gente só tem o 1, né? Aqui na camada L, a gente tem o 2. Na M, 3, né? 4, 5, 6 e 7, que são os níveis de energia, que é o que está nessa tabela aqui que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Esses daqui, beleza? Então, esses números, eles ficam na frente para a gente poder lembrar de qual camada que a gente está se referindo. Porque quando a gente escreve, né, a gente vai fazer a distribuição eletrônica de um átomo, a gente não coloca a camada. A gente se refere... Ai, Jesus, esqueci que clica, a gente passa para o próximo slide. A gente não coloca a camada, a gente se refere à camada usando o coeficiente, né, o nível de energia dela. Então, é por isso que ele aparece lá, ok? E aí, vou passar... Beleza. Então, a gente já viu que esse coeficiente, ele indica... Meu Deus, hoje tá complicado. Esse coeficiente, ele indica o nível, né, de energia, de qual camada que a gente tá falando. Essa letrinha minúscula aqui, ela indica o subnível energético, né? Então, foram aqueles que eu falei, o S, o P, o D e o F aqui. Beleza? Então, esses são subníveis de energia. E o expoente aqui, ele indica o número de elétrons existentes nesse subnível.
É muito importante deixar isso claro, porque eu vejo que muita gente confunde que, por exemplo, aqui, nessa foto aqui, nesse diagrama, o expoente, ele está mostrando o número máximo de elétrons. Aqui no subnível S é 2, subnível P é 6, subnível D 10 e etc. Mas, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente não vai colocar esses números aqui. A gente vai colocar o número que tem no caso no átomo que a gente está falando. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas isso é muito importante vocês entenderem. Esse número aqui, ele varia de átomo para átomo, beleza? Ele não é sempre o mesmo, tá bom? Vamos fazer aqui um exercício para vocês entenderem melhor como que a gente faz a distribuição eletrônica, de que forma a gente usa essa tabelinha aqui que eu mostrei para vocês. E, ó, essas linhas diagonais, elas são importantes, tá? Não pense que isso aqui é um erro, tá? Isso aqui é importante a gente ler a tabela dessa forma diagonal, assim, sempre daqui para cá, descendo, beleza? A gente não lê ela dessa forma. A gente lê sempre na diagonal, vocês vão entender melhor quando a gente fizer o exercício. Então, aqui, vamos fazer a distribuição eletrônica desses elementos aqui, do magnésio e do cálcio. Não sei se vocês lembram, né? Na nossa última aula a gente falou sobre o número atômico, que é o Z. Então, o número atômico é 12. O que significa isso? Lembrar um pouco da última aula. O número atômico, ele é o número de prótons que a gente tem no núcleo atômico, certo? Beleza, isso a gente lembra da última aula. Mas como que eu faço a distribuição eletrônica, sendo que a distribuição eletrônica, ela pede os elétrons e não os prótons. E aqui ele tá me dando os prótons, né? Então, lembra que eu falei que quando o átomo está no estado fundamental, que é o estado que ele é encontrado na natureza, o número atômico é sempre igual ao número de elétrons? Lembra que eu falei isso? Então, é isso que a gente precisa. Se o átomo está em estado fundamental, que provavelmente ele está porque ele não é um íon, né, e etc. Se ele está no estado fundamental, o número que ele tem de prótons no núcleo é sempre igual ao número de elétrons. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar, beleza? Então, se a gente vai fazer um exercício de distribuição eletrônica e eles colocam o valor do número atômico, pode ter certeza que esse é o número de elétrons e que o átomo está em estado fundamental. Se não, aí, no caso que a gente faça distribuição eletrônica de íons, de ânions e de cátions, aí eles vão falar em si qual o número de elétrons, né? Ou o que pode acontecer também por exemplo, vamos supor que aqui seja Mg mais 2. Eu não sei se eu consigo colocar aqui. Vamos supor que aqui seja Mg mais 2, né? Isso significa que ele é um íon, um cátion, né? Que ele perdeu elétrons e que agora ele está positivo porque ele tem mais prótons do que elétrons no átomo. Então, o que vai acontecer? Aqui ele me entregou que é um íon Mg mais 2. E ele me mostrou que o número atômico é 12. O que isso significa? Lembra que eu falei que não tem como o número de prótons, né, mudar? Por quê? Porque a gente não tem como doar ou receber prótons de algum outro átomo. A gente sempre doa ou recebe elétrons, beleza? Então, o número atômico, que é o número de prótons, ele sempre vai continuar o mesmo. O que vai mudar é o número de elétrons, beleza? Então, se o magnésio é mais 2, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, e o número atômico dele é 12, isso significa que, quando ele estava no estado fundamental, ele tinha o número de elétrons, perdão pela letra, gente, é porque no computador é difícil, ele tinha o número de elétrons igual a 12. E aí ele foi lá e perdeu 2 elétrons. Isso significa que agora ele tem 10 elétrons na sua eletrosfera. Nossa, que horrível. Desculpa, de verdade, é porque no computador fica muito difícil de escrever. Isso significa que agora ele tem 10 elétrons na sua eletrosfera, né? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica com base nesses 10 elétrons e não com base no número atômico. Por quê? Porque ele não está no estado fundamental. Ele fez uma ligação iônica, beleza? E aí, vamos lá. Deixa eu tentar apagar aqui. Vamos fazer, então, a distribuição eletrônica do magnésio só, sem ser o magnésio 2+. Como é facinho de apagar. Então, vamos lá. Fazendo, então, a distribuição eletrônica do magnésio, eu expliquei, né, aquela questão do magnésio ser um íon, e se ele fosse um íon, a gente fazia a distribuição eletrônica de forma diferente, mas aqui a gente vai fazer como se ele estivesse no seu estado fundamental, beleza? E se ele está no seu estado fundamental, então o número de prótons que ele tem no núcleo é equivalente ao número de elétrons. No caso, Z é igual a 12, a gente tem 12 elétrons, beleza? Então a gente tem essas conclusões aí.
Agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica do magnésio. Eu coloquei aqui numa caixa de texto, sem precisar escrever para ficar mais fácil para vocês. E aí, beleza. Para fazer a distribuição eletrônica, a gente leva então em conta o número de elétrons que a gente tem. No caso aqui, como ele está no estado fundamental, o número de elétrons é 12. Aí a gente faz. Primeiro a gente usa a primeira camada, vou voltar na tabelinha para vocês verem, sempre, como eu falei, lendo da diagonal, da direita para a esquerda, sempre descendo na diagonal, beleza? A primeira camada, então, que a gente usa é a K, e a gente usa o subnível S de energia, então a gente vai lá e coloca um S2. Aí a gente já fechou 2 elétrons, tá? A gente sempre vai olhar para o coeficiente. Eu não consegui colocar ele como número maior aqui em cima, porque deu um erro no meu slide, eu não consegui, e eu percebi que se eu fosse perder tempo com isso, ia perder o raciocínio da aula, então eu achei melhor não perder tempo. Mas esse número aqui, ele é o coeficiente, beleza? Então, a gente sempre olha para esse coeficiente para saber quantos elétrons a gente já fez e quantos ainda faltam fazer. Então, aqui no caso do 1s2, a gente já fechou 2 elétrons. Então, a gente já colocou 2 elétrons na camada K, de primeiro nível de energia no subnível S, tá? Agora, se a gente colocou 2 elétrons, então faltam 10. Aí, olhando para a próxima camada, então, seguindo aqui a distribuição eletrônica, a gente fez essa daqui. Agora, a gente vem olhando na diagonal para a camada L, de segundo nível de energia, beleza? Usando o subnível S. Então, a gente vai lá e coloca 2s2, porque a gente precisa de mais elétrons, né? A gente fez 2, aí aqui mais 2, a gente fechou 4. Faltam, então, 8 elétrons para a gente fechar 12, tá? E aí a gente volta lá na tabelinha, vou sempre voltar para vocês conseguirem seguir o raciocínio. A gente já passou por aqui, já passou por aqui, agora a gente passa por aqui. A gente vai pegar aqui, no caso, ainda a camada L de segundo nível de energia, mas o subnível é diferente, né? A gente usou o subnível S primeiro, agora a gente vai usar o subnível P, que tem como máximo de elétrons 6 elétrons nesse subnível aí no P. Aí a gente vai colocar aqui 2p6, beleza? Aí quantos elétrons a gente já fez, então? A gente fez 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Faltam quantos? 2. Aí aqui já tá meio óbvio, mas eu vou voltar lá para caso vocês não tenham entendido. A gente já passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui, agora o próximo é o 3s2, tá vendo? Na camada M, que é a camada de terceiro nível de energia. Para vocês verem como faz diferença, a gente lê na diagonal da direita para a esquerda do que lê assim, né? Se a gente fosse fazer assim, ia dar tudo errado, né? Então, para vocês verem como faz diferença. Aqui a gente já usou a 2p6, agora a gente vai usar a 3s2, né? Na camada M. Aí a gente vai colocar lá 3s2. Aqui no caso, a gente fechou 12 elétrons certinho, sem precisar modificar esses expoentes aqui, né? Que a gente lembra que eu falei que ali naquela tabela de Linus Pauling, eles estão esses expoentes, eles estão localizados aqui como o número máximo de elétrons no subnível de energia. Mas quando a gente for fazer a distribuição, nem sempre vai ser dessa forma. Aqui calhou do magnésio ter certinho, né, 3s2, 2p6, 2s2 e 1s2. Mas pode acontecer, por exemplo, vamos supor que tenha um elemento que tenha 11 elétrons na sua eletrosfera. Aí a gente vai ter 1s2, beleza, 2s2 também, 2p6, só que em vez de ter 3s2, a gente vai ter 3s1. Por quê? Porque a gente só fecha com 11 elétrons, né? Fica 6 mais 2, 8, mais 2, 10, mais 1, 11. Entendeu? Então, nem sempre vai ser 3s2, beleza? Isso sempre vai acontecer na última camada. Nas camadas anteriores, não tem como acontecer. Lembra que eu falei que a gente só cria uma camada nova quando a gente ocupa totalmente a camada anterior. Ok? Aqui calhou do magnésio ter certinho o 3s2 aqui fechadinho, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer, principalmente no caso de números ímpares, beleza? Aqui no caso do cálcio, provavelmente vai ser a mesma coisa aí, ó. A gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Aqui, daqui para trás era a distribuição eletrônica do magnésio. E aí a gente vai ter mais 3p6 mais 4s2, né? Porque são mais 8 elétrons. Porque aqui no magnésio a gente tinha 12 elétrons, aqui no caso a gente tem 20. Então, a diferença é de 8. Aí 6 mais 2, 8 elétrons, então. Não sei se vocês repararam, eu queria que vocês pegassem isso sozinhos, não sei se vocês perceberam, né? Mas, lembra que eu falei da regra do octeto? Que todo o átomo, ele sempre procura ter 8 elétrons na sua camada de valência para ele conferir a estabilidade. A gente pode ver que tá tudo certinho aqui. O magnésio, ele tá no seu estado fundamental e ele tá estável. O cálcio também, por quê?
Porque aqui, ó, 6 mais 2, 8. Beleza? Aqui, vocês podem perceber que não é uma camada só. A gente tem a camada 2 de nível 2 de energia e a camada de nível 3 de energia. A gente pode voltar aqui na tabelinha e ver quais são. Camada 2 de energia é a camada L, camada 3 de energia é a camada M. E aí, o que acontece? No caso do magnésio, a gente tem duas camadas de valência, né? Que é a camada de segundo nível e a camada de terceiro nível. E juntando essas camadas, a gente tem 8 elétrons, beleza? Isso também pode acontecer, é perfeitamente normal. Aqui também, a gente tem a camada de terceiro nível de energia e a camada de quarto nível de energia. Conferindo essas duas camadas de valência, a gente tem 8 elétrons, beleza? Então, na parte mais externa, a gente tem 8 elétrons, ok? Então, gente, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, recorram à monitoria, que eles ajudam demais. Ou, se vocês preferirem, também podem entrar em contato comigo, beleza? Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem, tem muito exercício na internet, só colocar exercícios de distribuição eletrônica que vocês vão achar uma porrada de exercício aí, vai achar muita coisa. Então, para vocês fazerem, tá bom? Se vocês quiserem também, preferirem, eu também posso fazer uma listinha de exercício e passar para vocês, beleza? Mas essa foi a aula, então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.